na luta, o que te deixa forte? Disciplina. Porque nem todo dia tu acorda com aquela vontade de treinar. Mas com a disciplina, tu vai e treina. Nem todo dia, depois do almoço, tu tem aquela vontade, 3 horas eu vou ter que dar um treino forte. Caramba, não vai dar nem para dar uma descansada. Mas você vai para esse treino forte. À noite, que a gente treinava de manhã, de tarde, de noite, né? Lembra? À noite que era o treino pau Pereira, que era para quando chegasse em casa o cara já desmaiasse e acordasse no dia seguinte para fazer a mesma coisa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito. A gente treinava muito, né, Sensei? Treinava muito e nesse sentido paulatino, né? Você paulatinamente treinando, fazendo com que realmente a coisa acontecesse através de um trabalho duro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marauaga Podcast. E hoje nós temos não só um convidado especial, mas vários convidados especiais para esse programa. É um programa muito aguardado aqui por nós. Primeiramente, queria apresentar o Sensei Henrique Machado novamente como host aqui do nosso programa. Tamo junto, misturado. Isso aí. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o lutador de UFC e também multicampeão mundial de jiu-jitsu, várias vezes campeão mundial de jiu-jitsu, Gregory Robocop. Muito obrigado, Gregory. Obrigado, mano. Prazer estar aqui. E também, Sensei, todos os nossos aqui alunos, né? Seus alunos da Gracie Barra Amazonas. É importante também, aqui é uma resenha, né? Eu quero até já começar dessa forma, uma resenha de luta, principalmente falando do jiu-jitsu. Eu vejo que o jiu-jitsu, ele fortalece a criança, o jovem, o adulto, né? Porque ele cria expectativas, ele facilita, né, através das ferramentas de treinamento, de disciplina, né, os pilares, né, pedagógicos da luta, a metodologia em si, a ser um profissional, assim como o nosso querido Gregory. E aí, já fazendo essa deixa, eu pergunto, Gregão, me diz uma coisa, o que foi para você e como foi para você? Eu lembro muito bem, porque foi comigo, mas quando você apareceu lá na academia, junto com a sua mãe, com o seu pai, Pedrão, né, sua mãe, Dona Silvana, e seus irmãos. Fala aí pra gente um pouquinho de como é que foi, para ver se a gente consegue, de uma forma saudosa, voltar ao tempo. Agora o senhor foi lá Foi um flashback na minha cabeça agora, mas Sensei, eu sempre... Todas as vezes que eu dou entrevista e falo do meu passado, ali, onde tudo começou, eu sou muito grato e honrado por ter começado no lugar certo, né? Como o senhor falou, o jiu-jitsu ele abre muitas portas, né? Mas eu tive o privilégio, né, de pisar na sua academia, né, com os amigos do meu pai que, né, me levaram lá e isso foi fundamental para eu começar da forma certa no jiu-jitsu, né? Porque eu acredito que estava, né, todo mundo está aqui, os seus alunos, e eu acho que eu vejo isso no senhor, né? Uma das maiores qualidades, digamos assim, que eu posso falar, o senhor consegue ter essa visão de enxergar, né, pedras aonde todo mundo passa e chuta. Muitas vezes, para alguns, não é nada, mas o senhor consegue enxergar isso até naqueles que nem se enxergam dessa forma, né? Então, eu tive esse, né, privilégio, né, e eu sou muito grato a Deus por ter o senhor na minha vida, de fazer eu acreditar, como o senhor falou, na caminhada, muitas vezes a gente quer desistir, mas o senhor sempre conseguia fazer a gente acreditar, né? O senhor fazia a gente acreditar, o senhor enxergava onde eu falei, cara, mas como é que ele está enxergando isso? Eu sempre me questionava, mas eu falava, cara, mas eu vou continuar, eu não vou desistir, mas o senhor tem esse poder de extrair o melhor, de realmente lapidar uma pedra, né? E eu sou muito grato por ter conhecido o senhor, por ter o senhor na minha vida, eu como atleta. Para mim foi muito bom ter voltado, né? Como eu falei, várias vezes eu tive, né, a oportunidade de vir em Manaus, mas eu vim no momento certo, né? Estou passando por toda essa fase na minha carreira, mas eu vim, né, voltar a beber da fonte, aonde me levou aonde eu estou hoje, aonde me trouxe onde eu estou hoje,
E para mim, assim, sensei, voltar ao passado, lembrar de tudo isso é muito bom. E eu ouvindo, né, e lembrando de tudo que o senhor já falou, caraca, ele estava certo lá naquela época, 2000, 2002, né, e hoje eu estou vendo que essas sementes, todas as palavras que o senhor lançou na minha vida, eu estou colhendo frutos dela até hoje, né, e para mim é um privilégio. Eu queria te honrar, sensei, né, por ser a pessoa que o senhor é, pelo seu coração, de realmente acreditar, né, cara, eu vim de um bairro. Estava contando para minha esposa, eu botava o sapato, tinha que botar um saco plástico para não sujar de lama para ir para a escola. Minha mãe levando 3 filhos numa bicicleta. Então eu vim de onde... Você era estudioso, né? Muito. A gente vai contar isso, né? Essa parte fica só entre a gente. Mas tipo assim, de lugares... Eu já vi vários... Quantos caras não chegaram aqui que o senhor cuidou, de interior, que nem o português falava. E os caras ficaram caixa grossa de jiu-jitsu, mudaram a vida, tiveram oportunidade... Então, assim, sensei, não só o jiu-jitsu, mas ter um bom professor, um professor que, como o senhor é, eu já andei em muitos lugares, gente, muitas academias, treinei em diversos lugares do mundo, mas eu nunca encontrei ninguém como o meu sensei. E não vou encontrar, talvez, porque é alguém que realmente, né, acredita no potencial de cada um. Independente de você deve estar olhando para você, cara, eu vi os coroas, senhores entrarem aqui e os caras acreditando que conseguiriam chegar, e chegavam. Você fazia os caras acreditar numa verdade que a gente muitas vezes não enxergava. Então, você sei, isso para mim, isso está dentro de mim, sabe? Essa chave virou, óbvio, na maturidade, porque quando a gente é criança, a gente muitas vezes não enxerga essas coisas, mas hoje eu enxergo isso muito claro e eu sei que é o que me sustenta hoje, né? Onde eu estou. Não é o treinamento em si, mas na verdade foi tudo que já foi acrescentado. O lastro é muito importante. O lastro. Então... Muito obrigado pelas caras palavras aí, realmente a gente fica lisonjeado com isso, muito obrigado. A gente faz, na realidade, a gente faz o que pode e tenta fazer o que não pode, né? Porque às vezes tentar fazer o que não pode é quase impossível, quase. Né? Nada é fácil, mas a gente tenta fazer com que... Hoje você já pensa muito parecido comigo, a gente estava conversando ali na caminhada, né? Hoje tu pensa muito parecido comigo. O que naquela época você questionava. Uhum. Hoje tu entende que são pilares que é importante ter para que outras pessoas possam ser beneficiadas com isso. A educação, às vezes, ela não é uma coisa arrumadinha, um prato de comida feito, bacana, não. A educação, tu vai ter que ir para a cozinha, vai ter que fazer a comida direitinho, vai ter que ter o sabor certo, não é? A educação é isso. Você educar, você disciplinar e tudo, não é uma receita de bolo. Uhum. Você tem que sentir dia a dia. E na luta você tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade de estar com todos os alunos, professores, amigos, parceiros, que também te ajudam a fazer esse belíssimo prato, a educação. Né? É evidente que o exemplo que eu tenho é para mim, né? O exemplo que eu tenho é para mim. Estava até falando com o Fabão sobre isso. Eu sou o maior exemplo para mim. Porque eu acredito em algumas coisas, eu acho que um professor, ele deve ser um cara reto. Eu acho que um professor não pode, vamos dizer assim, se dar o luxo de sair na noitada, beber, curtir. Eu acho que um professor, ele tem que ficar reservado. Mas isso é o que eu penso. É a minha verdade, é a minha realidade. Entendeu? Talvez outros não pensem assim. Tudo bem. Mas para os meus alunos, eu vou cobrar isso também. Uhum. E às vezes, você na cobrança, é importante que você também faça. Porque esse negócio do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, isso não tem nada a ver. Então, Eu concordo. na luta, o que te deixa forte? Disciplina.
Porque nem todo dia tu acorda com aquela vontade de treinar. Mas com a disciplina, tu vai e treina. Nem todo dia, depois do almoço, tu tem aquela vontade, 3 horas eu vou ter que dar um treino forte. Caramba, não vai dar nem para dar uma descansada. Mas você vai para esse treino forte. À noite, a gente treinava de manhã, de tarde, de noite, lembra? À noite que era o treino pau Pereira, que era para quando chegasse em casa o cara já desmaiasse e acordasse no dia seguinte para fazer a mesma coisa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito... A gente treinava muito, né, Sensei? Treinava muito e nesse sentido paulatino, né? Você paulatinamente treinando, fazendo com que realmente a coisa acontecesse através de um trabalho duro. Por consequência disso, tiraria um treino de qualidade. A gente treinava para competir e depois competia para treinar. Chegava a esse ponto. E aí, baseado nisso, eu te pergunto, hoje, você no UFC, o que você conseguiu extrair, tirar da época dos treinamentos e das competições do jiu-jitsu? Porque, embora você também tenha treinado o MMA aqui, você começou aqui, tanto no chão, quanto em pé, quanto no striker, você começou aqui. Mas eu quero saber... Não isso, eu quero saber, em termos de competição, de treinamento para competição, o que você conseguiu extrair para que no UFC você entendesse que, ali não tem uma porta, mas tem uma janela e eu vou tentar passar por ela. Sensei, eu acredito que o senhor falou muito bem, acho que a disciplina, né? Eu lembro, posso falar aqui, na época do tomar o xixi, por exemplo, né? Tomar um mastruz, essas coisas. O senhor não estava lá me vendo, mas só que eu estava tão condicionado à disciplina que eu falei, meu irmão, ele não está aqui, mas se ele me perguntar e eu falar que eu tomei ou não tomei, não, vou tomar. Eu tinha essa verdade, eu tenho essa verdade dentro de mim. Eu falei, cara, eu não posso me enganar. Eu vou ter que fazer, mesmo que eu não esteja aqui. Então, mas só que eu fui levando isso para toda a minha vida, para a minha carreira. Lembra que eu falei para o senhor, a gente estava conversando, eu falei, Sensei, eu não sou do tipo do cara que consegue puxar o seu próprio treino. Eu fui forjado a ter uma direção e eu acreditar nela. Eu acredito nisso. E lembra, a gente, muitas vezes, eu lembro num campeonato mundial que teve aqui, na final, primeiro eu tudo absoluto, ganhei, com o braço machucado e eu ia lutar o outro mundial. Eu lembro, tua mãe me ligou. Eu ia lutar o mundial na Califórnia. E aí eu tava querendo sair da competição. Falei, cara, eu vou parar, porque o campeonato mundial na Califórnia... Aí a tua mãe me ligou na hora. Aí eu lembro. E aí ela, não, vamos ligar pro Sensei. Aí eu falei, não, mas... Aí o senhor falou, tu é um soldado. Tu tá na guerra, meu irmão. Vai com um braço só. E agora tu tem a obrigação de vencer. Você lembra que você me falou isso? Porque você me deixou chateado com essa ligação. Irmão, imagina na minha cabeça. Foi o meu melhor campeonato. E eu ganhei, finalizei todo mundo e fui campeão mundial na... Final, foi. Eu peguei todo mundo nesse campeonato. Fui pro mundial, fui campeão mundial. E aí eu saí de lá assim, eu falei, caraca, meu irmão, por que eu não consigo acreditar em mim? E o Sensei tinha essa voz essa voz fica na minha cabeça até hoje. Mas é o que sobra, Sensei. Eu acho que a disciplina, essa vontade de se desafiar e vencer assim mesmo, e vencer Então, isso que me sustentou até hoje. E eu acredito que essa é a maior diferença. Acho que as pessoas falam assim, o jiu-jitsu é a diferença. Também é a minha diferença. Mas não só isso, mas esse tipo de treinamento que a gente passou, essa intensidade toda, é o que me fez chegar longe. Mesmo muitas vezes eu achando, cara, vai ser quase impossível passar por lá, mas eu vou passar. Não tem essa. É esse, qual é o caminho? Esse é o caminho? Então eu vou trilhar esse caminho e vou lá e vou fazer. Sabe? Então, assim, eu acho que toda essa parte, né? Eu acho que é muito... A minha mente foi forjada, foi preparada para os maiores desafios. E são os maiores desafios que eu quero enfrentar. Então, isso que me fez e está me estabelecendo dentro do UFC até hoje. Né? É importante, até porque a disciplina, ela cabe em qualquer lugar, né? Exato. A disciplina e a educação. É importante que a gente tenha isso, assim, realmente vamos dizer assim, enraizado.
na alma, né? Mas isso é legal, isso é bom saber porque, às vezes, né, quando você dá um passo a mais, né, não significa que você esteja forçando uma barra. Talvez seja porque você tenha dado pequenos passos, né, entendendo como é que é o caminho. E ali você já sabe que pode dar um passo a mais, pode correr e tudo. Porque quando você conhece o caminho, você começa a ter mais, vamos dizer assim, mais rapidez, né? Na luta, você acha que quando você começa a treinar forte, começa a se conhecer para aquela luta, porque, veja bem, gente, luta não é nada igual, tá? Luta é luta, cada uma é diferente da outra, né? É uma experiência única. Cada round é uma experiência única, né? Mas quando você sente que aquele caminho você já trilhou, porque você fez uma coisa muito parecida com aquilo, e você pode correr, você pode ter mais velocidade, você é o tipo do guerreiro que paga para ver? Com certeza. Com certeza. Eu te fiz essa pergunta porque várias vezes em campeonato, várias vezes, né, você era garoto, e aí a tua mãe chegava comigo e falava assim, ó, pô, sensei, o Gregory tá indo na conversa do fulano ali, e aí é o seguinte, dá logo uma dura nele, e aí o fulano falava uma coisa, eu chegava lá e falava assim, aí meu irmão, tu quer parar agora e voltar para casa e desistir? Ou tu quer mesmo chegar aí e tu tem que ganhar, porque tu vai ganhar. Você lembra de alguma ocasião assim? Eu lembro de várias, mas eu lembro uma que foi marcada para mim, que eu levo isso até hoje. Isso... Só não fala os nomes das pessoas, tá? Não, mas eu lembro que eu estava num campeonato e aí tinha ido muito bem no campeonato, a gente estava, acho que em Gramado, algum lugar desse. Não fala nada, não lembra nome. Vamos botar lugar, é algum lugar por aí. E aí eu lembro que um cara veio me elogiar, falou, pô, você foi muito bem, pô, parabéns, cara, pô, caraca, que jiu-jitsu brilhante. Aí eu, né, pô, não era comum pra mim aquilo. Não era garoto. Não era garotão, né? Aí eu, caralho, o sensei do meu lado. Aí o cara saiu, o sensei, tu acha que esse cara tá te elogiando, meu irmão? Esse cara tá te xingando, tu foi uma merda, meu irmão. Tu tem que melhorar muito. Aí eu fiquei naquele... Na hora, a gente não entende muitas coisas no momento, cara. Mas hoje, sensei, cara, isso fez todo sentido pra mim. E a sua frase... Quem muito te lambe... No fundo quer te engolir. Mas o que isso foi bom pra mim? Porque isso não me deixava numa zona de conforto. Eu nunca achava que era o suficiente. Eu falei, meu irmão, dá pra ir mais. Dá pra mim ir mais. Dá pra ir mais fundo. Mas essas coisas foram... realmente foram me forjando. Todas as nossas conversas. Porque eu sei, no fundo, sensei, que... Eu sei que o senhor tem muito orgulho de mim, do nosso sucesso, de cada um dos seus alunos, mas só que muitas vezes não é o que a gente precisa ouvir, é aquilo que a gente quer ouvir, cara. O que a gente precisa ouvir, a gente não quer ouvir. Essa que é a verdade. A gente quer ir pelo caminho mais fácil, mas as duras que o sensei dá, cara, faz dessa forma, faz assim, você é isso. Não é porque ele está vendo, o que o senhor está vendo, hoje, naquela época, eu falo, caralho, mas por que o sensei é tão duro? Mas, cara, é duro que faz você bom, faz você mais forte. Porque se for muito... Você pode até ser duro e bom de jiu-jitsu, mas você vai ser fraco. Porque quando passar pelas situações difíceis, muitas vezes você vai querer desistir. Mas quantas vezes eu ouvi coisas que eu não queria ouvir do sensei, mas hoje eu entendo que era a melhor coisa que eu precisava ouvir. Muitas vezes, sensei. Muitas vezes, né? Até porque quero também agradecer a presença do meu querido amigo e irmão Luciano ali da Mutação. Forte abraço, meu irmão. Fica mais próximo aí, por favor. Ele e o filhão dele. Isso. Não. Cheguem mais para cá e deixa ele... Isso. Mais para cá. Isso aí. Agora, eu não sei se vocês estão sentindo, assim, tem alguma coisa aqui na atmosfera. Tá diferente. Olhem para ali. Aquilo é um ser encantado chamado Samurai da Selva. É uma entidade, eu acho, cara. É o espírito guerreiro. Não tá fácil não, olha. Mas vamos lá, Gregão. Mas é muita história, sensei. É muita história. Continua, né? Pô, continua. Gregão, me diz uma coisa, olha só.
É importante que a gente possa sempre valorizar os degraus que nos colocou onde nós estamos. Sim. Então, valorizar o jiu-jitsu, que é um degrau o Com qual certeza. você sempre precisou usar para alçar. É o que me sustenta. Exato. Eu sei que de vez em quando você coloca um kimono para treinar e você falou que treina com a sua família. Antigamente era você e a Jéssica, né? Hoje é você, a Jéssica e a Serena. Como é que é ter mais uma, vamos dizer assim, uma aluna para treinar com o professor, com o pai? Pô, é muito bom, Sensei. Eu acho que tem que passar o legado para frente, né? E o que fez tão bom para mim, pô, como é que não vai fazer bem para minha filha, para minha família, né, Sensei? Então, quero que a minha filha, né, usufrua e também experimente, né, de tudo isso que eu experimentei, que o jiu-jitsu me proporcionou. Porque o jiu-jitsu é um estilo de vida, né, Sensei? É algo que vai além do tatame. É um estilo guerreiro de vida. É um estilo guerreiro de vida, exatamente. E eu sei que isso vai ensinar ela a passar por frustração que ela vai ter na vida, vai ensinar ela a vencer a dor, que, né, muitas vezes fica muito... Mas eu quero que minha filha, meu irmão, ela vai passar por frustração, que eu não vou estar perto, mas ela vai ter que... Né, e o jiu-jitsu te ensina tudo isso, cara. A você vencer a dor, vencer frustração, vencer... Né, muitas vezes você se acha incapaz e você vê que se você fizer um pouco a mais, treinar um pouco a mais, você consegue fazer. Então, acho que o jiu-jitsu, como me acrescentou isso para mim, cara, mas a minha filha, ela vai, né, ela tem que passar por esse caminho, vai ser muito bom para ela, com certeza, assim como eu tenho orgulho do senhor, que tenho como um pai, que te agradeço, ela vai agradecer o pai por isso, né, a sua neta. Então, acho que esse legado vai ter que se perpetuar, né? Você falou essa frase, eu lembrei do Pedrão, né? O Pedrão, eu chegava aqui, né, teu pai, o cara era meu irmão, meu amigo, gente da melhor qualidade. Chegava aqui e falava, não, nem aqui só, era no São Raimundo ainda. Falava assim, sei. Ele falava assim, engraçado, como é que tá os meninos aí? Aí eu falava assim, rapaz, os caras estão bem de jiu-jitsu. E de dança, também tão bom. Porque os caras... Eu tô enferrujado hoje. Mas você aprendeu bem, você teve um bom professor. Mas ele falava uma coisa engraçada, quando eu não estiver aqui, meu irmão, tu é o pai deles. Eu disse, mas isso significa que eu vou ter que pagar alguma coisa para eles comerem e tudo? Pô, e pagou, né? E paguei muito, né? Pagou muito. Mas é muito legal, isso aqui de uma forma saudosa, né? Para o meu querido amigo Pedrão, Obrigado, que Cícero. faz muita falta aqui para mim. Obrigado, Cícero. É importante que a gente possa também, cada vez mais, né, estar aqui entre amigos, entre família e tudo, Verdade. para que todos os nossos guerreiros que aqui estão, professores, alunos, possam entender disso daí. Eu até gostaria que, se possível fosse, quem quisesse fazer uma pergunta aqui pro Gregory, né, pro Robocop, né, pudesse levantar o braço aí que eu daria. Gregory, primeiramente, parabéns pela sua carreira, Obrigado. pela sua história. E é muito emocionante escutar tudo que você tem dito aqui do nosso sensei, né? Eu queria saber se, quando você vai entrar para uma luta, uma determinada luta, todos nós que fomos competidores, alguns são competidores ainda, sente aquele frio na barriga, daquele gelo, antes de entrar para lutar. Com certeza. Qual a fórmula que você usa, a concentração que você faz para que isso não abale no momento da luta? Cara, muito boa pergunta. A gente está falando muito de jiu-jitsu e uma das coisas que eu sei que me ajuda e me ajudou muito foi ter competido muito. Porque a competição, independente se você vai tomar soco na cara ou você vai só não vale soco na cara, é uma competição. Vai estar valendo, você pode perder, você pode vencer. Então, eu acho que lidar com essa adrenalina de competição, na época que eu competia muito jiu-jitsu, me ajuda muito no MMA. Né? É óbvio que é diferente, mas eu vejo assim, eu sempre no jiu-jitsu,
Eu lutava com 6 caras do mesmo, com absoluto era 12 lutas. No MMA eu vou lutar com um só, ainda que ele possa me socar. Mas o frio na barriga sempre existiu, sempre vai existir, né? E quando eu sinto esse frio na barriga, eu falo para mim mesmo, irmão, eu tô vivo. Isso é porque eu tô vivo, né? E eu tô tendo o privilégio de ir lá e lutar e competir. Mas não é isso que vai me parar, né? Mas é algo que você precisa estar sempre... Uma frase que o sensei falou, você tem que lutar, você tem que competir para treinar, né? E isso quantas vezes a gente competia final de semana um atrás do outro, cara? Então é tudo um lastro, tudo ficou tá registrado na minha mente, né, no físico, então eu sei, cara, é a mesma sensação. E eu vou te falar, no jiu-jitsu eu ainda ficava um pouco mais nervoso, ainda, por conta, né, da cobrança, de tudo. Então, mas o frio na barriga ele é normal, cara. Eu acho que você tá, né, te colocando numa posição que você pode, como eu falei, né, ou perder ou ganhar, isso vai ser normal, isso vai acontecer. Mas não é isso que vai te parar. Mas isso é bom acontecer, porque quando você não sente isso, aí eu acho que já é um alerta ali, né? Eu acho que você tem que sentir esse frio, cara, isso é bom, te faz vivo, você está dentro de uma competição, né? Mas eu gosto de sentir isso, porque isso testa. Exatamente, sensei, isso me testa, isso, caraca, meu irmão, tô aqui, agora é a hora, aí eu lembro de todo o treinamento, né? Eu vou lá, falo, cara, eu tô preparado para esse momento, eu me treinei para isso, eu não caio aqui de paraquedas, entendeu? Quantas vezes eu não já passei por isso nos treinos de sparring que a gente faz, de luta. Então, estou pronto para esse momento, entendeu? Mas é algo que, se você não consegue lidar, isso pode te roubar. Porque isso pode te fazer perder. Porque se te rouba, você já não está mais ali. Se você se cede para adrenalina, meu irmão, uma das coisas que eu mais falo para mim mesmo, eu falo, meu irmão, eu só quero estar lá 100% eu. Se eu estiver lá 100% eu, quando eu estiver lá, eu vou fazer o que eu treinei. Mas se eu perder, se eu deixar a adrenalina me consumir, eu já vou 50%. Não? Aí não é legal, aí não é bom. Não espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Perfeitamente. Mais alguém? Leida? Esquilo. Opa! Manuel, outro esquilo. Tá ali o esquilo. Bom, Tu? tá comigo aqui. Vê se tá tudo certo. Veja aí. Perfeito. Gregory, mais uma vez, parabéns aí pelo sucesso. Obrigado. Carreira, meu irmão. E assim, né, consolidando o que o sensei falou, e ratificando mesmo, o jiu-jitsu, eu não conheço nenhum esporte que tenha maior inserção social do que o jiu-jitsu. Não existe esporte algum. Pode falar do vôlei, pode falar do futebol, mas o jiu-jitsu, ele consegue contemplar isso que a gente está vendo aqui. Várias pessoas de várias classes sociais juntas, no mesmo tatame, fazendo os mesmos exercícios, conversando, recreando, treinando, né? E então, gente, é esse pensamento que o sensei falou. E o outro pensamento que o sensei falou agora, e o nosso exemplo é o Gregory, né, com relação à disciplina. Né? A disciplina é a ponte do sucesso. Então, se hoje o Gregory tem aí esse sucesso todo, isso é em cima de uma disciplina, né? Uma disciplina para acordar cedo, disciplina para jogar preguiça para o lado. Pô, eu tenho que treinar, eu tenho que ir para o treino, eu estou quebrado, mas eu tenho que estar lá. Então, a disciplina ela é tudo na vida. E aqui o exemplo máximo que nós temos aqui, o Gregory, de um dos seus resultados aí internacional. Né? E assim, mas isso tudo eu vejo muito em cima de ídolos, né? Uhum. Ídolos, né? O sensei foi seu ídolo quando criança, né? A referência que a gente tem de uma personificação, pô, eu quero ser igual aquele cara, ou chegar próximo. Então o sensei foi, né, esse cara. E hoje você é para essa geração aí, né, Gregory? Hoje também. Hoje você também, né, sensei? Você é uma referência hoje, esportiva aí, né? Com tudo que você está produzindo, tudo que você está construindo. E aí vem a minha pergunta, né? Como professor tem que falar um pouquinho mais, né? Mas aí eu venho com a minha pergunta. Essa tua ida para os Estados Unidos, Gregory, qual foi a tua maior dificuldade
que você encontrou? Você já foi com a família, já foi com a esposa, né? Mas qual foi a tua maior grande dificuldade de sair do teu país, né? Da tua raiz, da tua fonte, que é o Brasil, que é aqui o Sensei, né? Eu quero que você diga pra gente aí, qual foi a tua maior dificuldade? Cara, obrigado, pô, muito bom, muito bem colocado tudo que você falou. E é bom essa pergunta porque acho que vai a molecada nova, né, que tá aí, cara, o que o Sensei e o que o Jiu-Jitsu pode dar para vocês hoje, você tem uma profissão, cara. O Jiu-Jitsu, você vai ter uma porta aberta aonde você for, aonde você estiver. E uma das coisas que eu achei que ia ser um problema para mim, através do Jiu-Jitsu, foi uma solução, porque eu cheguei nos Estados Unidos e já tinha um emprego. Eu podia ser professor de Jiu-Jitsu, por ser um faixa preta, vindo da renomado, do Sensei. Então, o Jiu-Jitsu vai abrir portas para você onde você estiver, cara. E uma outra coisa também que o Jiu-Jitsu é muito bom, né? Óbvio que o Sensei sempre investiu isso na gente, a gente treinou boxe, wrestling. Mas, cara, você ser um faixa preta de Jiu-Jitsu, né? Até é uma brincadeira, mas você é um faixa pelo menos azul, roxo, em qualquer outra coisa mesmo. Porque isso te faz atlético, né? Mas a minha dificuldade nos Estados Unidos, né? Que, cara, eu vou ter que exaltar o Jiu-Jitsu, porque o Jiu-Jitsu, vocês têm que entender, cara, ele é uma ferramenta que te sustenta aonde você estiver. Por exemplo, o inglês foi uma das minhas grandes, né, dificuldades logo no começo, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Mas eu comecei a dar aula de Jiu-Jitsu e os meus alunos me ensinaram inglês. Os caras começaram a me ensinar inglês. Aí eu fui começando a aprender. E o Jiu-Jitsu começou a me ensinar. Eu tinha que aprender o que era braço, o que era perna em inglês, qual era a chave, o nome da chave, como é que eu falo pro cara, pedir pro cara beber água. E isso foi me ajudando, né? Mas uma das minhas dificuldades foram essas. Mas, cara, vou te falar uma coisa pra vocês. Dentro desse tatame aqui, qualquer academia que você pisar, você vai ser, meu irmão, um dos mais casca-grossos daquele lugar. Um dos mais duros daquele lugar. Porque ninguém treina mais do que a gente. Ninguém vai treinar mais do que a gente. E você já vai chegar lá, aí os caras, pô, caraca, esse cara é muito duro. De onde que esse cara veio? De Manaus? Não vim só de Manaus, vim lá da Gracie Barra do Amazonas, aluno do Sensei. E isso mesmo, onde eu chegava, eu já era destaque, porque eu era duro, cara. E se você chegar lá também aqui treinando, você vai ser duro. Então, assim, cara, invistam no Jiu-Jitsu, ouçam o Sensei, cara, dê o seu melhor, ainda que você tenha qualquer outra profissão na sua vida, o que você faz, cara, mas você ser um faixa preta de Jiu-Jitsu hoje, cara, é algo que você vai ser muito bom para o seu currículo, vai ser muito bom para você, né? O Jiu-Jitsu hoje, ele realmente, a Gracie Barra, principalmente, ela abre a porta no mercado de trabalho. Você montar uma Gracie Barra, meu irmão, você, com toda a metodologia, com toda a forma, o ensino que a Gracie Barra, com todas as ferramentas que ela te dá, cara, você tá bem, cara. Né? Eu vim aqui com o Sensei, conversar com o Sensei, eu já sei qual vai ser o meu plano de aposentadoria, porque eu não vou lutar para sempre. Eu já estou todo quebrado. Né? Vou lutar mais alguns anos e eu vou montar uma minha academia, cara. Porque eu preciso passar isso para outras pessoas. Né? Preciso ajudar, e assim como eu fui ajudado pelo Sensei, assim como eu cheguei onde eu estou hoje, por que eu vou ficar isso só para mim? Então, né, se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa, mas, meu irmão, você tiver o Jiu-Jitsu, em qualquer lugar, verdade ou mentira, Sensei, em qualquer lugar do mundo, você vai ter uma família para te receber. Você, cara, eu sou do Jiu-Jitsu, você vai numa academia de Jiu-Jitsu, as pessoas vão abrir a porta para você. Aonde nós chegávamos? Caraca, mano. Oriente Médio, todos os lugares. Todo lugar. Passava a gente. Cara, era impressionante. Os caras já conheciam hoje. Era impressionante. Então, assim, às vezes você está aqui em Manaus, né, que é um pouco isolado no sentido de, pô, para você sair você tem que ir, né, por via aérea, pegar um avião, às vezes é caro, mas, cara, meu irmão, você sair daqui, se tiver oportunidade, que através do Jiu-Jitsu, todas as oportunidades que eu tive, eu conheci o mundo através do Jiu-Jitsu. Ganhei a minha primeira ida para os Estados Unidos, eu, Sensei, lá em São Paulo, fui campeão num campeonato que valeu uma passagem para os Estados Unidos. Foi a primeira ida. Eu cheguei para tirar o visto americano, eu fui com um cheque desse tamanho mesmo. O cara falou, quem que vai puxar a tua passagem? Eu falei, cara, puxei da mochila, tem esse cheque aqui. Tem esse cheque aqui. Aí os caras acharam mó barato e me deram visto, sabe? Então, assim, cara, foi assim. Eu tenho várias histórias para contar. Mas por quê? Porque eu tive essa oportunidade, cara.
Então, muitas vezes, para você é muito novo. Para você, às vezes, cara, eu só estou dentro de uma academia. Você não está só dentro de uma academia. Você está em algo que pode mudar a tua história. A história da sua família, a história das pessoas ao seu redor. Você vai ter histórias para contar para os seus filhos, né? Cara, eu vejo, ver o Emanuel e o Esquilo, conheci desde criança, estão aí dando aula, né, sensei? Então, casca grossíssima. Quantos outros não foram para os Estados Unidos, estão por aí dando aula, estão com a vida está correndo, a vida está indo, sabe? Isso é muito bom, cara. E vocês estão dentro de um lugar que, igual o sensei falou, que não só te dá disciplina, mas te dá educação, porque eu fui educado aqui também, né? Fui educado a como falar, a me importar, porque você falou muito bem, aqui você está no meio de várias pessoas de diferentes classes sociais, mas você tem contato com um cara que é médico, com outro que é policial, com outro que é advogado, você vai aprender a falar, você vai aprender a se comunicar com as pessoas, que isso também é muito importante, sem isso você não vai chegar em lugar nenhum. Então, olha o tanto de ferramentas, olha o tanto de coisas que a gente pode ter, cara. Além da luta, de ser duro, de realizar um sonho. Estou realizando um sonho do meu sensei, de estar no UFC hoje, né? Mas tô dando muito duro. Eu vou ser campeão dessa categoria, vou ser campeão do UFC, vou ter um cinturão, a gente vai trazer um cinturão para cá, né? Mas assim, fora isso, cara, tudo que eu já recebi, eu já estou no lucro. Ou agora eu tô tendo isso aqui, o resto eu estou só usufruindo, porque eu já estou no lucro. Porque se eu quiser parar agora, eu já estou bem. Porque eu tenho meu sensei, uma faixa preta, a gente tem a Gracie Barra, a gente tem saúde, família. E parceria. Exato. Sabe? Então, fora as conexões que eu tenho, que eu tive através do jiu-jitsu, porque se você acha que eu cheguei no UFC só porque eu sou duro, não. Porque eu me conectei com as pessoas certas através do jiu-jitsu, fui me conectando com outro. E isso foi me levando, né, aonde eu estou hoje, cara. Sabe? Então, pode ter certeza que vocês estão no melhor caminho que vocês poderiam estar, né? Quem está com filho, quem trouxe os filhos para treinar, cara, investe nos seus filhos. Meus pais olharam o sensei e falaram, cara, esse é o lugar. Meu pai deu a própria vida, literalmente. É verdade, é verdade. Arrumava dinheiro de onde não tinha para me fazer viajar. O sensei muitas vezes pagou passagem para mim, para muitos atletas aqui, muita gente, sabe? Então, assim, cara, se eu não der continuidade a isso, eu vou ser um ingrato, porque eu recebi muito por conta disso, muito. Eu estou no lucro lá. E você já está na frente de muita gente. Ótimo. Mais uma pergunta, Manuel, né? Certinho. Quero parabenizar aqui o meu irmão Gregory aí, né? Como o senhor mesmo falou, quando a gente chegou na academia, o senhor eu acho que era azul, indo para roxo já, né? Treinei com os seus irmãos aí também. E acompanho todas as lutas que eu sei que o senhor vai lutar lá na UFC. Estou lhe acompanhando, estou torcendo pelo senhor. E aí eu quero perguntar para o senhor que nós assistimos o UFC como um espectador, né? Eu quero perguntar do senhor como é que é ser um protagonista do UFC, que na sua derradeira luta, o senhor estava na luta principal, né? Sim. E aí eu quero perguntar isso do senhor. Pô, muito bom, Emanuel. Mas pra mim, né, é uma luta como qualquer outra de MMA que eu já fiz, mas a diferença é que tem milhares de pessoas me assistindo muito mais do que me assistiam antes, né? Mas não tem muita diferença, assim, e o UFC, óbvio, para mim é o maior, eu estava até comentando isso, os caras são outro nível de produção, eles te tratam realmente como um profissional da luta, né? E te levam realmente para outro nível, mas você tem que acompanhar esse... Você não pode chegar lá como só um carinha que é lutador, não, você tem que ir junto com eles, né? Você tem que saber falar. Não é só apenas ser lutador, né? Não é. Você tem que ser realmente aí um showman, Você né? tem que ser um showman. Na verdade, é um entertainment, né? É um entretenimento, o MMA. Então, você tem que entreter as pessoas, você tem que saber falar, saber se portar, né? Tá sempre bem fisicamente, vestindo bem. Então, tem tudo isso por trás
Mas óbvio que você tem que ser um caixa grossa para estar ali e vencer, porque se você tiver tudo isso, mas se você não vencer, não está ali dando o seu melhor, também não serve de muita coisa. Então é um conjunto de tudo, né? É um conjunto de todas as coisas. Mas acho que ser um cara disciplinado, treinar duro, é o principal. O resto você vai acrescentando, né, de acordo com a demanda. Ótimo, muito bom. Opa, boa noite a todos. Hoje é uma noite memorável. É uma honra poder estar aqui. Obrigado, Sensei, por esse privilégio de estar compartilhando isso comigo. Se eu morresse hoje, ia dar uma confusão que, quando eu chegasse no ML, o médico legista ia falar: o defunto sorri. Que é isso? Esse cara tá sorrindo. Muito bom. E o poeta diz que o homem que não chora é porque ele não ama. Então, se eu chorar, me perdoe. Mas é uma honra, Sensei. E você não tem ideia de quem já morreu, Fábio. É uma honra profundo poder compartilhar com meus filhos esse momento aqui. Aqui é o quartel-general. Aqui só os fortes ficam. Verdade. Obrigado por pisar aqui de novo, moço. E a pergunta que eu tenho aí pro o Gregory, que eu acompanho a sua história, a sua trajetória há muito tempo. Eu lembro uma vez você ganhou de um aluno meu e ele chorou. E eu chorei com ele. Eu disse: ó, tu tá perdendo para um campeão, cara. Tu tá perdendo para um campeão. Aí o Wesley: pô, você treinando. Calma. Você não perdeu para qualquer um. Você perdeu para um campeão. E a pergunta que eu quero te fazer, e o que você disse agora há pouco, sobre o frio que dá na barriga. Vou lutar agora domingo, uma competição aí. Eu já tô com frio na barriga. E meu filho tá perguntando: pai, como é que o senhor consegue controlar? Vou tá lá contigo. O senhor consegue controlar? Não, calma. Eu também tenho medo. Aí um outro amigo me liga e me viu que estou inscrito, eu fui do Master 2, saí do Master 4. Pô, Luciano, tu quer provar o quê, cara? Chega, tu foi no Master 2? Eu falei: sim. Ô Elvis, enquanto tiver vida, eu quero sentir essa adrenalina, esse sentimento de guerra, de competição. Eu não estou indo para lutar, eu quero ganhar. Mas é esse sentimento que a gente tem que controlar. E é esse legado que eu quero passar para meus 3 filhos. É controlar esse medo. É o que vai acontecer no dia aí fora, no dia a dia. Você controlar todos os seus sentimentos. O sentimento do medo é um dos melhores sentimentos do ser humano. Porque o medo, ele vai me deixar em alerta. É isso aí. É perigo? Então, estou alerta. Quando eu estou sem medo, eu estou vulnerável a um ataque, a um soco. Eu já perdi luta pegando uma joelhada e apaguei, acordei lá na maca. Por quê? Eu não estava em alerta. O medo me deixa em alerta. Então, a pergunta eu quero deixar para você, e que sirva para todos aqui, até para mim também, quando você iniciou a tua trajetória, eu acredito que você sonhava, que todos nós sonhamos. Quando eu era faixa branca, eu sonhava ser um faixa preta. Hoje, mais não, porque eu passei da preta. Mas eu ainda sonho, apesar de ser um cavalo velho, mas ainda sonho e ousa sonhar. Mas eu te pergunto, quando você sonhava essa trajetória, que muitas das vezes algumas pessoas: pô, você não vai chegar lá, relaxa, calma. Ou se você não contava para ninguém, mas tinha dúvidas: será que eu vou chegar? E hoje, o Gregory, olhando para trás, realizou todos os seus sonhos ou ainda almeja mais e mais e mais? Pô, que legal. Obrigado, professor. Pô, que legal ter você aqui. Com quem que eu lutei? Qual o nome? Wesley Maned. Ah, pô. Garoto bom. Pô, que maneiro, cara. Pô, que legal. Ele tá treinando ainda? Pô, manda... Pô, se tivesse mais tempo aqui, quando eu voltar, eu vou fazer uma visita, de repente, para estar lá, passar um tempo com vocês. Mas, cara, pô, muito bom. Obrigado pelas palavras primeiro, né? Pô, é muito bom ouvir isso, né? De pessoas igual o senhor, um professor que, pô, já me viu, né, nessa trajetória toda. Mas, assim, eu acho que o senhor estava falando isso, né? Pensar em desistir, em parar, vai ser normal, cara. Eu já pensei em parar muitas vezes. Uma vez quase eu paro, né? Quase. Foi por pouco. Mas só que eu penso, eu aprendi isso, cara.
a minha vida, ela é valiosa. E todo o tempo que eu gasto, eu estou gastando a minha vida, certo? Então eu sempre penso assim, eu falei, cara, eu preciso gastar minha vida no lugar certo, né? Porque eu estou investindo ela. Eu lembro que quando dessas épocas que eu ia parar, eu estava bem frustrado com tudo, não queria mais lutar, achava que não era para mim, estava machucado, estava tudo. E aí eu lembro que um amigo meu me falou isso, ele falou, cara, olha só, se o tempo é o que você mais tem de valioso, certo? Vocês estão gastando tempo aqui, e eu acredito que isso está acrescentando na vida de vocês. Vocês não estão gastando tempo à toa, estão investindo tempo. Ele falou assim, se você parar, eu estava com 30 anos ali, se você parar, ele falou, se você investir mais 5 anos da tua carreira, daqui a 5 anos, mesmo que não der certo, você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu dei tudo que eu tinha, porque eu investi 5 anos. Aí ele falou, mas se você parar hoje, daqui a 5 anos você vai olhar para trás e vai se perguntar, por que eu parei? Falei, cara, é melhor arriscar. Aí eu falei, meu irmão, eu vou fazer essa parada de verdade de novo. Eu vou tentar, eu não tenho tempo para perder, eu tenho tempo para investir. E eu continuei, né? Mas ainda hoje, eu vou te falar, ainda no UFC, ainda com tudo acontecendo, eu tenho pensamentos assim, mas só que eu lembro de onde eu estava. Por isso que eu voltei aqui no meu sensei. Porque a gente está conversando e eu estou lembrando de onde eu saí, cara. E eu sei para onde eu estou indo. Então eu sei que eu preciso investir mais. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, nem sei de onde eu vim, meu irmão, qualquer caminho vai servir. Mas eu não quero isso, meu irmão. Eu sei para onde eu vou. E muitas vezes vai ser dolorido, vai ser doloroso, vai ser penoso, vai gastar tempo, vai ser trabalhoso, mas vai valer a pena, porque valeu a pena até agora. Então, assim, toda vez que eu passo por esses momentos, eu procuro me lembrar do passado. Me lembrar de muitas vezes a gente aqui, eu, meu sensei, fala, meu irmão, vai dar certo, cara, acredita, confia, vai mais um pouco, anda outra milha. Aqui é quilômetro, né? Anda outro quilômetro. Sabe? Então, assim, é de passo em passo, cara. Muitas vezes a gente não vai olhar, e você falou do sonho. Realmente eu realizei um sonho. Mas só que o sonho realizado, ele já deixa de ser sonho, ele já se tornou uma realidade, né? Então eu tenho que viver essa realidade e já sonhar e me projetar para o futuro, porque se eu realizei aquele, eu posso realizar muito outro. E se eu realizei aquele que para mim era grande, meu irmão, eu vou sonhar muito maior agora. Porque se eu conseguir realizar esse que para mim era quase impossível, falei, meu irmão, não tem mais nenhum impossível para mim. Agora eu vou chegar mais longe do que eu posso. Tem um problema aí? Não. Você tá entendendo? Então, assim, quando eu chego nesses lugares de você se duvidar, porque vai ter esses momentos que você vai duvidar de si mesmo. Eu estou levando para casa o exemplo do sensei. Cara, eu preciso ser o exemplo para mim mesmo. Eu preciso ser o meu exemplo. Então eu vou lembrar de onde eu estava, que era muito pior de onde eu estou hoje. Fala, meu irmão, eu cheguei até aqui, cara. Então eu vou chegar, eu vou passar disso aí. Eu vou chegar muito mais na frente do que eu estou hoje em lugares que eu nem imaginei que eu chegaria. Pelo contrário, eu não realizei um sonho. Na verdade, eu realizei um sonho que nem era meu, né? Às vezes era um sonho do meu pai, o sensei acreditava em mim. Então eu estou vivendo coisas que muitas vezes nem eu sonhei, cara. Porque pessoas investiram na minha vida. Eu não visualizava isso. Mas só que eu falei, meu irmão, eu posso muito mais, cara. Eu posso fazer mais, eu preciso acreditar mais em mim mesmo. Eu preciso ser um exemplo para mim, sabe? Então você vai competir lá no sábado, né? Vai competir, fala, pô, professor, olha onde você já está. Olha os frutos que você já tem. Primeiro que você não precisa provar nada para ninguém, o cara que falou isso está certo. Mas só que dá sempre para ir mais, porque é o legado que você está deixando para os seus filhos, porque hoje eu não penso mais em mim só, eu penso na minha filha. Eu quero que ela, meu irmão, vá muito mais do que eu fui, muito mais longe do que eu fui. Então isso me dá força para continuar caminhando, né? Porque não vai parar em mim, isso vai além de mim. Entendi. Então quando você olha, né, eu acredito que isso é uma grande força do sensei, porque eu olho para o sensei e eu vejo que ele não mudou, no sentido, a essência é a mesma do meu sensei lá daquela época. E ele só cresceu. Muitos outros caras que eu vi que eram os caras, já não existe mais. Então, meu irmão, eu falei, cara, eu vou voltar lá, porque eu sei que a árvore do sensei é boa, meu irmão, e as raízes são profundas, né? E você vê a árvore boa pelos frutos que ela dá. Você sabe que a árvore é. Então fala, meu irmão, eu sou fruto dessa árvore e a minha árvore também é boa. Então você tem que pensar, cara, eu sou uma árvore boa e frutífera.
então eu vou continuar dando fruto, meu irmão. Ainda quando eu puder, eu vou dar frutos, sabe? Então, assim, eu espero ter respondido a tua pergunta, né? E parabéns, cara. Continua. Vocês são um exemplo para mim, vocês são um grande exemplo para mim, cara. De estar aí sempre se desafiando, né? Eu olho para mim e falo, pô, suando a camisa, indo lá e competindo e botando. Cara, hoje eu olho para a vitória, para a derrota, isso não define quem eu sou. Eu já sou quem eu sou, meu irmão. Eu perdendo ou ganhando, isso não vai mudar quem eu sou. Porque quantas vezes eu já perdi também? E eu só melhorei. Hoje eu sou muito melhor do que eu era antes, pô. Não foram só as vitórias, mas foram as derrotas que me fizeram avançar. Então, quando eu olho para isso, meu irmão, o resultado não me define mais. Eu não luto mais por um resultado. Eu luto para me melhorar. E quanto mais eu luto para me melhorar, o resultado vai ser melhor do que eu imagino. O resultado vai ser aquilo que você espera. Né? Pô, sensacional. E assim, eu já tive alguns programas aqui com o Sensei, com o Glazer, com outros participantes, mas eu acho que esse aqui teve um toque especial, sabe, Sensei? Esse toque com todas essas falas do Gregory, do Senhor, todos esses depoimentos. Falas de guerra, essas falas de guerra. Mexe com as emoções, os sentimentos, porque é realmente verdadeiro, porque foi feito, de fato, de direito, né? Foi realizado, foi vivido, né? E é interessante, porque eu sempre gosto de falar o seguinte, sangue, suor e lágrima. Verdade, sim. É força, foco e fé. É isso. São essas três coisas pilares, né? Que realmente te deixa com força, foco e fé. É sangue, suor e lágrima. E isso daí é a prova inconteste de que verdadeiramente o guerreiro, independente se ele é competidor ou não, mas o cara que bota kimono, vem para cá para suar, para dar um treino e tudo, ele é um executivo, ele é um auxiliar de pedreiro, ele vai ser melhor naquilo. Porque ele começa a abrir de uma forma, né, mais categórica. Porque a luta, ela te dá esses potenciais. É verdade, importante isso. É verdade. Né? Você falou uma coisa, eu sempre conseguia visualizar. Ó. Eu não sonhava, não. Eu visualizava. Eu conseguia ver, porque eu sempre vi o treino como uma matemática. Eu sempre vi o treino como matemática. Antes nós treinávamos, eram poucos, porém o treino era muito duro. Hoje nós treinamos, somos muitos e escolhemos pessoas para fazer o treino duro. Porque se fosse fazer o treino que fazíamos daquela época, muita gente iria desistir porque iria dizer que, de repente, eu estava ultrapassando os limites, porque eu tenho que ser duro. Né? Vocês ainda não me viram sendo duro. Poucos aqui, poucos me viram. Pouquíssimos me viram. Eu não viram nada. O Luciano viu, acho que o Araldão também viu, o Glazer viu. Eu não só vi como vivi. Mas é aquela Você viveu também. Forjado dobrava a espada, batia, botava no fogo. Mas, pô, não basta cortar, tem que queimar também. Mas você tá muito bonzinho, Sensei. Na realidade, a essência é a mesma, eu só desenvolvi. Só evoluí. Houve a evolução, né? Mas a essência é a mesma. Não, a essência com certeza é a mesma. O meu grande objetivo é fazer com que as pessoas possam, através da sua experiência, entender algumas coisas, que isso aí responde muitas perguntas. Claro, cada um tem uma experiência particular, né? Mas é importante, né? Por exemplo, eu não sei se alguns deles já foram lá no UFC e tudo, mas é importante eles terem essa experiência, até porque, com certeza, alguns daqui vão querer. Alguns daqui, eu sempre faço a pergunta, você quer morar fora? Aí o cara fala, quero. Eu vou te ajudar, mas tu tem que ser um cara paulatinamente assíduo. Isso é difícil, porque às vezes falta disciplina, falta a vontade é a primeira coisa que você perde. O que resta é só a disciplina. E se faltar, meu amigo, acabou. É a paciência, né, Sensei? Porque às vezes as pessoas querem muito imediato, né? Pô, quanto tempo não durou? Quanto tempo não demorou, né? Foram anos, cara. A gente tá junto há mais de 20 anos, Sensei.
Mais. Bem mais. Tu tá com 30... Tô com 33. Tu chegou, tinha quanto? 9? 7, 8 anos. 8? Pô, muito mais. Você tá ruim de cálculo, hein, cara? Uma coisa que eu tenho que melhorar é minha matemática. Por isso que eu tenho voltando, eu sempre consegui ver matematicamente a coisa. Meu pai era um excelente matemático, era um bambambam. E ele via a vida assim, de uma forma matemática. Eu não vejo a vida assim, de uma forma matemática, mas a luta eu vejo. Luta matemática. Por isso que talvez eu acho que os múltiplos, né, vão te deixar cada vez mais forte. Porque o volume, a intensidade, deixando o lastro, faz com que você se torne realmente um cara forte. O olho de tigre, né? Aquele cara que veio para decidir. Isso é muito importante para que a gente possa fazer com que haja evolução em qualquer área. Em qualquer área. Muitos de vocês devem estar passando por uma dificuldade. Muitos. Caramba, o que eu vou fazer? Não se preocupem. Vocês vão bater de frente com ela. Da forma que vão bater de frente, é que é preocupante. Tem que estar preparado para isso. Mas esse negócio de dizer que vai desviar, não consegue. Porque o negócio vem. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, anos, né? Mas acontece. É um filho. Um dia vai nascer. E eu quero ver como é que vai ser chamado de pai, né? Então é aquela tua história, tu vai ter que arcar com isso. Então é muito importante estar preparado para essas dificuldades da vida, né? Porque a grande dificuldade da vida, eu vejo, nós temos soluções para tudo. O problema é que a gente não quer pagar o preço. Exatamente. O preço a gente não quer pagar e o preço é muito simples. É você realmente ter disciplina, ter honra, né? É você estar focado, né? Ter muita fé e pagar para ver. Não existe nada que o trabalho contínuo não resolva. Eu acredito nisso. Boa, sensei. Não há milagre sem sacrifício. Não há milagre sem sacrifício e uma outra frase que eu costumo falar, que é feliz na guerra e atento na paz. Porque quando tu está feliz na guerra é porque tu se preparou para ela. E atento na paz, você, como o Luciano falou, não pode ficar sem um alerta. Se ficar sem um alerta, tu fica vulnerável. É importante tu estar preparado, né? Mais alguma pergunta aí, turma? Qual o Alex fala? Beleza. Gregory, quero aqui te parabenizar, tá, pela tua carreira, pelo teu sucesso. E quero te perguntar, aqui na academia, o sensei sempre deixa a gente preparado para qualquer competição. A competição pode ser amanhã, a gente está treinando forte, está evoluindo, ele está cobrando. Eu quero saber se no UFC tu também segue essa diretriz que o sensei tem, tá? Que está sempre preparado. Se fosse para te receber uma proposta para lutar amanhã, se tu estaria preparado também. Sim, então, dá para você... Isso é muito bom. É muito bom o que você falou. Mas, geralmente, quando eu, por exemplo, estou com algumas lesões, eu preciso me cuidar, né? Mas eu estou sempre treinando. Eu nunca estou parado. Agora eu estou, né, me cuidando, tenho algumas lesões, mas é bom você... Porque quando você aceita um short notice, que eles falam, né? É uma luta em cima da hora. O UFC faz muito isso. Eles geralmente te mandam uma luta em cima da hora. E às vezes é uma boa oportunidade. Às vezes é a oportunidade que você estava esperando. Então você tem que estar pronto, mano. Você não pode dar bobeira, né? Eu já aceitei luta com... A minha luta para entrar no UFC, eu aceitei com 2 semanas. Eu ganhei um cinturão do LFA e aí os caras... No dia seguinte, os meus empresários me ligaram. Falaram, cara, você tá dentro do UFC, mas você luta daqui a 2 semanas? Eu falei, tá maluco mesmo? Eu luto amanhã. Eu luto agora, se eles precisarem. Então, tipo, assim... Óbvio que tem todo né, bater o peso, né, sensei? Tem o corte de peso, tem tudo isso. Mas a vontade já está ali explícita. Exatamente mesmo. Você tem que estar ali, cara. Você tem que estar pronto. Por isso que essa parada de você estar sempre competindo é bom. Porque você está sempre pronto para competir, pô. Não importa, entendeu? Mas no UFC tem muito isso.
Mas assim, dentro do Ultimate, você tem que entender, é igual eu falei, eu quero chegar no título. Para me chegar no título, existe um caminho. Eu não posso também ser imprudente de aceitar algo que não vai continuar me projetando para aquele caminho, cara. Se eu posso esperar e lutar certo, eu não preciso me precipitar. Você entende? Agora, quando você está ali começando, para você chegar lá, você pode chegar mais rápido. Fala, meu irmão, eu vou aceitar o que os caras me deram, então vou estar pronto o tempo inteiro. Eu estava nessa época, agora eu não estou mais nessa época. Agora eu estou na fase de, meu irmão, peraí, eu vou lutar agora, eu vou lutar a luta certa, né? Aí provavelmente agora eu vou precisar fazer 1, 2, para voltar de novo para a briga ali pelo título, entendeu? Mas só que existe, né, não sei se você quer lutar MMA, espero que você, né, tenha essa vontade um dia, o sensei, e vamos supor que você chegue no UFC, tem a época de você lutar. Tem a época de você esperar para lutar, entendeu? Mas você pronto, você sempre tem que estar pronto. Boa noite, Gregory. Boa noite. Primeiro, parabéns aí por toda a carreira, todas as conquistas. Já tinha te falado lá, sou muito teu fã, sempre acompanhei sua trajetória no MMA. Hoje, sendo atleta do UFC, né, tá competindo com os melhores lutadores do mundo. Então, cada treino é um treino específico, né, cada um tem seu estilo. E eu queria saber o quanto que o jiu-jitsu ele te ajuda dentro do octógono e o quanto a disciplina trabalhada do jiu-jitsu te ajuda no mental, que eu acho também é muito importante para qualquer tipo de atleta, né? Boa. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele me ajudou muito, né? Primeiro na parte de disciplina, né, você falou, a gente tem falado muito aqui, né? E o MMA, ele é um pouco diferente, porque você tem que treinar muitas modalidades. E você tem que ser bom em todas elas. Não era antes que era a mistura de artes marciais e você representava a tua arte. Hoje o MMA ele é um esporte igual qualquer outro, né? Você é um atleta de MMA, você sabe fazer um mix, né? Então assim, mas o jiu-jitsu é igual eu falei, cara, o jiu-jitsu ele te dá, não sei, você pode explicar melhor, mas parece que ele abre a tua cabeça. Lembra que a gente aqui, eu fui campeão de wrestling. O jiu-jitsu te deixa de uma forma ampla, exato, para aceitar desafios e competir. E o kimono, né, sensei? Porque o kimono te faz pensar muito, cara. Porque não é é um xadrez, cara. Você tem que saber onde vai pegar, você tem que saber. Senão você... Muita gente pensa que o kimono dificulta para quem treina sem. Não dificulta. É muito mais fácil você treinar de kimono e também treinar sem do que você treinar sem kimono e vai fazer um treino de kimono. Você se embaralha. É verdade. Né? É importante saber disso. O kimono, igual você, o kimono, ele te abre, cara. Então, assim, a gente treinava boxe aqui, e quando a gente começou o boxe, parecia que a gente já estava muito mais na frente. A gente nunca tinha treinado boxe na vida, cara. Era incrível. Chegamos a competir, competições de boxe, de wrestling. Foi para Nicarágua, né? Fui para Nicarágua, fui vice-campeão pan-americano de wrestling. Treinando jiu-jitsu. Eu vi o Jacaré ser campeão do ADCC treinando lá no São Raimundo. E com os parceiros, às vezes, não tinha cara duro, não, mano. Não, passamos 10 meses treinando só com faixa branca. Só com faixa branca. Ele foi campeão brasileiro e mundial. Ele e o Leopoldo. Entendeu? O Jacaré era o cara. Não era o Jacaré, era o cara, não, mesmo. O sensei tinha toda uma metodologia, uma forma de aplicar, porque ele não fez só um, ele fez vários, né? O Jaca se despontou lá e tudo. Era um dos mais velhos, né? Foi um dos primeiros, acho que o protótipo ali do sensei, que, né, dele foram vários outros. Jaca, Leopoldo. Arizinho, O Arizinho. Muitos caras que passaram por lá. Então, assim, acho que tudo isso, o jiu-jitsu, muito boa pergunta, porque eu preciso voltar a botar meu kimono, né, e treinar jiu-jitsu mais ali, jiu-jitsu puro. Essa minha vinda aqui foi muito boa para mim, porque me abriu muito a minha cabeça, assim, e eu estou procurando respostas novas, mas, na verdade, não é a resposta nova que eu preciso voltar para aquilo que eu já fazia, entendeu? Na realidade, tu já sabe quais são as respostas. Eu já sei qual é a resposta. Tem só que lembrar. Mas, né, às vezes, a gente se depara com desafios novos e quer respostas novas. Não é, mano. Eu já tinha resposta para qualquer desafio. Mas eu precisei voltar aqui,
Às vezes a gente passa por situações, a gente, eu precisava passar por isso. Talvez eu nem precisava passar por isso, mas está sendo bom para mim, né? Porque eu estou olhando, tendo uma visão completamente diferente, pode ter certeza que eu vou crescer muito mais do que de onde eu, talvez, se a vitória não me levaria para esse lugar. Muitas vezes a gente olha por mais derrotas e, caraca, meu irmão, não, mas se você olha da forma certa, óbvio que, meu irmão, a gente não vai ali para perder, meu irmão, eu não estou ali para perder, eu estou ali para vencer, mano, estou ali para arrancar a cabeça daquele cara. Mas já que eu perdi, eu vou ter que tirar o melhor disso, né? Não vou ter que ficar me lamuriando, chorando. Não, meu irmão, eu vou levantar a cabeça, o luto já passou, né? A própria Bíblia fala, o pastor daqui, que há mais sabedoria no luto do que na alegria. Então vou ter que ser sábio agora. Estou conversando com o sensei, ouvindo as coisas que eu preciso ouvir, né? Ouvindo as pessoas certas, para encontrar e falar, meu irmão, já sei o que precisa ser feito, procurar minha disciplina, ir lá e fazer. Não? Bom? Ótimo. Eu vou falar uma coisa. Eu tinha um monte de coisa que veio na minha cabeça e a contribuição de cada um do sensei, as perguntas foram despertando, né? E tiveram vários momentos acompanhando as tuas lutas, principalmente aquela que é até a tua foto de perfil, que tava tudo ensanguentado, tava um corte aberto, e tu resistiu e trouxe ali, tu fez o discurso do Robocop depois. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, dessa luta em específico, né? Como é que foi superar ela? E depois também a questão midiática do atleta. Eu vejo que, como a gente trabalha com a parte de mídia, que muitos atletas não sabem como fazer. E eu acredito que o trabalho que tu realiza, a forma com que tu utiliza a entrevista final, ou a forma com que tu te posiciona no Instagram, no Instagram, no YouTube, em qualquer canal de comunicação, é realmente um diferencial teu dentro do esporte e serve para qualquer ramo da vida. Então, eu queria saber como que foi essa luta e como é que foi esse desenrolar na questão midiática. Boa. Cara, vou começar com a parte da mídia, que isso é muito bom. Na verdade, hoje é mídia, né? Hoje é tudo mídia social, Instagram, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Eu aprendi aqui, meu irmão, kimono limpo, branco, dia de segunda-feira, kimono branco, né, sensei? Né? Então, assim, mas caraca, não, cara, isso é bom, cara. Isso é organizado. Isso é bom. Cara, lava o kimono. Meu irmão, sabia que a gente lavava o kimono na mão? Na escova. Eu também, eu sorteava. Tinha que lavar o kimono na escova, meu irmão. Sabão de coco. E o kimono tinha que estar branco, meu irmão. Sim, não mesmo. Então hoje tem muita facilidade. Mas assim, toda essa parte de mídia, de você estar bem, né? Aquela entrevista no final, depois da luta, aqueles 30 segundos ali, é a decisão da tua carreira. O que você fala ali muda tudo. Aqueles minutinhos ali, cara, aprendi isso com o Vitor Belfort, meu irmão. Falou, cara, aquele momento é o momento, não é nem a luta em si, mas você venceu. Aquele momento é que vai direcionar para onde você vai. Assim, né, um amigo me mandou isso. Por exemplo, né, no UFC tem, sei lá, 180, 170 brasileiros. Na minha categoria, deve ter ali uns, talvez 30 ou menos brasileiros. A porcentagem de você fazer uma luta principal no UFC é como se pegasse, sei lá, 100 mil brasileiros, não, mais de 1.000. Eu tenho um cálculo ali. Irmão, era quase impossível. Porque você liderar um card do UFC é uma coisa, tipo, absurda. Você tem que estar ali, meu irmão. E eu consegui chegar onde muitos caras já passaram por UFC, já tiveram uma carreira dentro do UFC. Eu tenho amigos que tiveram no UFC por muito tempo e nunca fizeram nem... Se lutaram no evento, numa card principal, foi muito. Então, assim, a imagem conta muito, né? Você saber, né, falar, você saber se portar, você usar o Instagram fora, né? Você postar as coisas certas, estar ali alimentando. Então, tem tudo isso. Eu quero entrar na parte do YouTube também, que é uma coisa boa. Não, excelente. Né? Quero entrar no YouTube, acho que a gente tem muita história, aproveitar o sensei, tem muita coisa para... Os bastidores, né? Então, assim, eu acho que a parte da mídia também, hoje, ela conta, cara, quase
pô, assim, 40%, 50% da carreira tá ali, sensei. Você saber se vender, você é um produto, ela faz um caminho. Você vê que tem vários caras que estão no hype que fizeram 2 lutas no UFC, os caras já estão lá no topo, meu irmão. Mas por quê? Os caras têm tantos seguidores, os caras são ativos lá, e os caras são bons também, né? Você viu, por exemplo, o McGregor, para mim, ele não foi um dos melhores lutadores que teve. Mas só que ele falou as coisas certas e fez as... Pô, sensei, ele falou as coisas certas, no momento certo, na hora certa, que levou ele a ser o cara e, meu irmão, e aí ele, meu irmão, aquela mão no Aldo, que, pô... Então, assim, mas pra mim ele não era o melhor lutador. Mas você, outro exemplo, Anderson Silva, um dos grandes nomes brasileiros que estão no UFC. Ele não fez nem 10, talvez nem 10% do que ele poderia ter feito no UFC, cara. Porque ele não falava inglês. E pra gente ele era o cara, mas nos Estados Unidos ele não era o cara ainda. Um cara que foi o cara até hoje, cara, o Sensei treinou ele, tive o privilégio de ir com ele num dos corners, Vitor Belfort. Meu irmão, a gente chegou lá em Manchester, no UK, o cara não andava na rua. Passava todos os outros lutadores, Dan Henderson, todos os caras. O Vitor saía mesmo. Era impressionante mesmo, viu uma multidão, você sabe. Uma multidão, por quê? Porque era um cara que sabia se comportar na frente da câmera. O cara sabia falar, o cara sabia... Então, assim, cara... Não é brincadeira quando ele fala pra você limpar o seu kimono, viu um kimono limpo, branco. O caixa grossa, ele não tem que estar com o kimono sujo não, cara. Porque o kimono é teu alma, meu. Eu aprendi isso com o Sensei. É como você tá por dentro. A alma tem que estar sempre puro, limpo, cara. Né? Isso é importantíssimo, cara. Pra imagem da nossa academia, da nossa família, porque aqui é treino de qualidade, treino duro, mas a gente é um povo também, meu irmão, que sabe, né, se comportar da melhor forma. Então, tipo assim, tá vendo? Tudo isso eu levei junto comigo, né? E eu tô sempre procurando melhorar. Tô aqui aprendendo com o Léo, cara. Sabe falar bem, tem, né, investe e sabe como que faz, como que é o melhor. Eu falei, caraca, meu irmão, tô aprendendo com você, cara. Você tá me ensinando muito, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre aprendendo, cara. Tem que estar sempre procurando melhorar. E a gente tem tudo que a gente precisa aqui no nosso meio, mano. É uma família, é uma grande família, né, Sensei? E a parte do corte, mano. Todo mundo... Mas, cara, pra mim, foi um dia mais normal no meu trabalho. Eu já passou por coisa muito pior do que isso. Não. Eu lembro... Eu respondi rápido. Não, eu lembro que uma vez... Eu não sei como é que foi. Eu sei que foi uma pancada, você era garoto, eu tive que te levar. Até falei com o Beto, pô, Betão, vê aí que eu tô com um garoto aqui que machucou a cabeça. Tinha um galo. Isso é um galo, assim, e a tua mãe chorando. E aí nós fomos lá pra Samel, aí o Betão colocou um abraço aí pro Beto Nicolau, pô. Legal. Cara, sempre fortaleceu. Sensacional, Betão, sensacional. É um cara que realmente merece. Quantas vezes a gente não merece ser sempre citado, merece ser sempre honrado, porque é um cara nota 1000. Mas enfim, aí eu liguei pro Beto, não, leva lá pro ponto de socorro lá de Samuel, que eu já vou dar autorização e tudo. Aí chegou lá o Gregory todo quebrado. Eu não lembro nem como é que foi aquela parada, eu não lembro. Bom, eu sei que aí o médico chegou e falou assim, pô, meu irmão, o que foi isso aí? Esse rapaz acabou de cometer uma loucura. O que ele fez? Ele tava aí brincando de cabeçada com carneiro. Pô, o cara acreditou. Cara, não, você tá de brincadeira. Mas foi um carneiro mesmo que bateu nele. Meu irmão, foi, cara. Aí ele olhou assim, né? Viu o Grego da parte de baixo do cone. Pô, vocês são da luta, né? Vocês fazem o quê? A gente treina jiu-jitsu. Porra, meu irmão, eu já peguei tanta coisa aqui do jiu-jitsu, mas esse galo aí, meu irmão, eu tô achando que foi um carneiro mesmo. Gregão, vamos ali com o Samurai da Selva, porque o Samurai da Selva sempre fala. Ele não vai puxar sempre... aquela espada ali, não. Não sei. Se puxar, eu não posso fazer nada. Mas o Samurai da Selva, ele sempre dá uma direção, uma frase que é importante. Vamos lá com o Samurai da Selva? Vamos lá conhecer esse cara aí.
Isso. Osso. Samurai, me fala uma coisa. Você tem alguma frase para falar aí pro Gregão? Mas você acha que é isso mesmo? Gregor, ele falou que você tá forte e que você pode melhorar mais ainda. Que isso. Eu quero aprender o linguajar do samurai, né? Tu viu o que ele falou, ele quer aprender o teu linguajar. E aí? Não. Não pode. O único tradutor no mundo desse linguajar sou eu. Eu tive esse privilégio de aprender. Samurai, agora, eu tô sentindo que você rasgou. Você tava lutando, era, meu irmão? Um gato? Mas era com o quê? Com tigre? Esse é o nosso samurai da selva. Boa, samurai. Aí sim. Então, que o Gregory seja elevado cada vez mais na sua conduta e principalmente na sua batalha. Obrigado, samurai. Hey. Mais alguma coisa? É muito legal ouvir isso daí. Eu acredito assim que o Sensei deu uma oportunidade não só pro programa, mas deu uma oportunidade para cada um aqui ouvir essas palavras. Que eu vou te falar uma coisa, me comoveu. Eu tava com os olhos brilhando aqui, sentado, ouvindo tudo, porque é realmente encantador. E antes do Sensei fazer a... Quero olhar para os teus olhos. Estão brilhando. Obrigado, Sensei. E antes do Sensei fazer a finalização aí, tem sempre um último quadro que a gente tem, que será o penúltimo nesse caso, que é a minha mensagem para o mundo. Que seja o seu legado está sendo construído, né? O Sensei já explicou uma vez sobre legado, ele é constante, ele é diário. Mas se tu puder eternizar uma mensagem, eu vou pedir que o Pedro vai se aproximar um pouquinho, tu vai olhar para a câmera e pode falar de coração que vier, seja para os teus futuros alunos, para os companheiros que estão aqui, para tua filha, para tua família e para quem vier. Pode ficar à vontade, Gregory. Posso falar ali? Bom, com toda a conversa que a gente teve aqui, né, lembrando de vários momentos, de tudo, eu acho que é uma das maiores lições que eu tô levando comigo daqui e eu quero deixar para você também, nunca perca a sua essência. Né? Nunca esqueça de onde você saiu, porque isso vai ser fundamental para quando você estiver lá na frente, nos maiores desafios da sua carreira, da sua vida, ou que você, né, onde que você esteja passando, é o que vai te sustentar. Às vezes o sucesso, né, ou tantas outras coisas podem te tirar desse lugar, mas eu me forço sempre a voltar para esse lugar. Para mim é muito bom estar aqui com a minha família, com o meu sensei, né, com todo o time aqui da Gracie Barra, trazendo várias recordações de momentos memoráveis na minha infância, da minha carreira, né, e que com certeza contribuíram para me chegar aonde eu estou hoje, mas a essência, né, aquilo que nós somos, a nossa identidade, ela nunca pode ser roubada, ela nunca pode ser trocada, porque se for trocada ou roubada, você já esqueceu quem você é. E aí, esse é o caminho para a ruína. Então, lembre sempre quem você é, da sua essência, né, do caminho que foi trilhado, olha sempre para trás e vê os marcos que você tem na sua vida, e com certeza é isso aí que vai sempre te lembrar, né, da sua identidade e vai te lembrar onde você também pode chegar. Valeu, galera. Sensacional. Da família amazonense, dar voz às pessoas e principalmente dar voz do norte para o restante do mundo, né? Porque hoje pela internet você acompanha, hoje tem gente que assiste a programação da TV Norte pelo YouTube das televisões, até mais frequentemente em certas casas do que a TV aberta,